Também nós precisamos desenvolver amizades inspiradoras. Ninguém consegue passar por sofrimentos profundos sozinho. Nós precisamos de amigos que nos inspirem a seguir em frente. Semana passada, até usando o exemplo do livro de Rubem Alves, que ostra feliz não faz pérolas, nós vimos que a caminhada cristã, a caminhada de retorno à nossa forma original, ela também é resultado de dor. A gente tem que passar pela dor, encarar essa dor e seguir em frente. Mas nós não podemos ficar na ilusão aí de achar que tudo aquilo que nós planejamos a partir de um ponto que nós estamos vai acontecer de uma forma tão tranquila. Deixa eu perguntar para vocês. Há quanto tempo você não dá um sorriso assim para alguém? Criança tem essas coisas, né? Esse sorriso mais ou menos, Henrique, é quase isso aí, viu? E há quanto tempo você não dá uma gargalhada desse jeito, viu? Parece que a vida ela vai nos espremendo e os nossos sorrisos vão ficando meio amarelos. Lembra quando você era criança que você simplesmente ria, gargalhava, a gente nem entendia por que a gente estava sorrindo tanto? E infelizmente esse negócio da gente sorrir, por que o nosso sorriso fica amarelo? Fica amarelo porque a gente vai tomando burdoada da vida e das pessoas. Então você já não confia mais se abrir com tanta espontaneidade na direção dos outros. Aí nosso sorriso vai ficando meio amarelo, vai ficando meio assim, né? Porque infelizmente nem todo mundo se alegra com o nosso sorriso. Alguém já me disse isso quando eu tive que praticar a resiliência na minha vida. Quando eu tive a oportunidade de retomar a minha vida, um amigo falou assim: Cláudio, cuidado, porque nem todo mundo está preparado para o seu sorriso, não. Tem gente que caminha ao nosso lado só para ver a gente cair. Ele espera você sorrir para te dar uma rasteira de novo. Vocês já tiveram a oportunidade de vivenciar isso? Às vezes eu falo com pessoas assim que escrevem no Facebook, cuidado com aquilo que você publica, porque às vezes a gente na ansiedade, na impetuosidade, nós publicamos as nossas emoções. E tem gente que não está preparada para as nossas emoções. Ela pega aquilo que você publicou ali e você sabe como é que é. Publicou na internet, já era. Fica público mesmo. E tem gente que não está preparada para a nossa dor, tem gente que não está preparada para o nosso sofrimento, para as nossas alegrias, e elas fazem o que querem com as nossas palavras. Então nós adquirimos um sorriso amarelo ao longo da caminhada, porque a gente toma tanta burdoada da vida, através de algumas pessoas, que estão do nosso lado só para nos ver cair. Porque a oposição, gente, não caiam na ilusão de o fato de você estar retomando a sua vida, que você vai navegar sempre por mares tranquilos. A gente tem a oposição o tempo todo. Nem sempre o nosso coração está preparado para lidar com essa oposição. E quando eu falo de oposição aos nossos pensamentos, eu falo da nossa natureza também. Nós precisamos enxergar a oposição por dois âmbitos, tá? O primeiro deles é uma análise da oposição a partir de mim mesmo. Pessoas que sentem-se à vontade de conviver somente com aqueles que concordam com o que ela diz, podem sofrer um desses dois problemas de personalidade. Pessoas vaidosas têm dificuldade com a oposição. Vocês concordam comigo? Eu posso citar 3 motivos pelos quais elas têm dificuldade. O primeiro é que elas gostam que as pessoas sempre concordem com a sua opinião e se sentem mal quando são contrariadas. Pessoas orgulhosas não gostam de ser contrariadas. Elas são o tipo de pessoa que tem a visão clara das coisas. Elas também acreditam que têm a única visão correta e a opinião certa a respeito de todos. Você já conviveu com gente assim? Que a opinião dele ou dela é sempre a certa? Você quer falar alguma coisa, quer expressar a sua opinião e de repente, não, mas não é bem assim não. O melhor caminho é esse, é desse jeito ou daquele. É terrível. Gente, pessoas que são assim, elas são vaidosas. Elas acham que elas têm a visão correta da vida, porque pessoas vaidosas, elas estão sempre se comportando como superiores às outras. Isso é muito comum nos homens, tá, mulheres? É muito comum. Homens gostam de achar que sabem tudo a respeito de tudo, até eles darem a primeira topada. Aí eles não seguram a peteca. É por isso que homens, normalmente, eles não deixam vocês terminar aquilo que vocês têm para dizer. Tá certo que vocês, às vezes, repetem demais também, viu? Mas eles não deixam você terminar.
É difícil você lidar com uma pessoa que tem sempre a opinião exata da sua vida e não tem tempo para ouvir o que você tem a dizer. Um outro tipo de pessoa que tem dificuldade com oposição são pessoas com baixa autoestima. Então, antes de eu falar da oposição dos outros ao meu respeito, vamos analisar o nosso coração a partir desses dois princípios. Você é uma pessoa vaidosa? Você está preparado para ter oposição à sua vida? Porque, gente, lidar com oposição é um sinal de maturidade, sabia? Gente imatura não lida com oposição. A oposição é um fato presente na nossa vida, assim, na sua vida. Ou você acha que todo mundo tem que concordar contigo? Mas se eu sou vaidoso, eu não consigo lidar com isso. Se eu tenho baixa autoestima, eu também não consigo lidar com isso. Porque pessoas de baixa autoestima, elas têm necessidade constante de serem bajuladas. É aquele tipo de gente que fica do seu lado esperando toda hora que você fale uma palavra de apreço. Aí se você não fala essa palavra, ela fica assim, pô, será que ele não gosta de mim? Será que ele não percebeu o cabelo novo que eu pintei com a Márcia essa semana? Será que ele não percebeu o carpete novo que eu botei na porta da casa? Esse negócio de baixa autoestima é tão complicado para pessoas, para a gente, quanto a vaidade. Porque tem gente que, se você não agrada, você passa 2 dias sem dar um bom dia, no terceiro ela está de cara feia para você. E não é porque você não deu um bom dia. É porque ela tem uma autoestima tão baixa que necessita que toda hora alguém fique massageando o ego dela. E quando isso vai para o relacionamento, aí complica, hein? Rapaz, no terceiro dia você não deu boa tarde, aí a coisa complica, né, Bira? É assim que acontece, né, Plínio? É assim que acontece. A gente tem que tomar cuidado com essa história. Nem sempre as pessoas elas estão sintonizadas com o nosso coração. Às vezes elas estão tão atribuladas com as questões do dia a dia que elas deixam passar. Não entendam. Não é que é normal passar. O ideal é você cultivar aquilo que eu chamo de carinho mínimo de manutenção, né? Aquele carinho que você tem que dispensar para a vida do outro podia passar bem. Mas às vezes acontece. Então toma cuidado, porque pessoas com baixa autoestima, elas sempre assumem uma postura extremamente agressiva diante da oposição. Porque se você não correspondeu da maneira que elas esperam, elas te agridem. Eu faço um teste comportamental com algumas pessoas, eu tenho feito com funcionários lá da Labormed e fiz com o grupo base, que é um grupo de pessoas que a gente chama de pessoas I, características I, que quando a autoestima dela é tão baixa que qualquer pressãozinha que ela sente, ela espana. Sabe o parafuso quando espana? Chega uma hora que você roda e não dá rosca. Tem gente que é assim também, você roda e não dá rosca. De tão baixa autoestima, ela começa a te agredir. E pessoas com baixa autoestima, elas passam tem a maior parte das suas afirmações apontando para a sua autopromoção. Você já conviveu com gente que toda hora está contando vantagem? Viu, mas eu fiz isso, eu deixei de fazer aquilo outro, eu comprei não sei o quê, o meu é maior do que o de todo mundo, o meu é melhor do que o de todo mundo. Gente, essas pessoas têm autoestima muito embaixo. E quando pessoas vaidosas e de baixa autoestima lidam com a oposição natural da vida, sabe o que elas fazem? Elas espanam mesmo. Elas rompem relacionamento, elas brigam, elas permitem que o seu lado impetuoso tome conta do ambiente e o ambiente fica tenso. Então, a oposição, nós temos uma culpa na oposição também. Então, nesse primeiro momento, eu queria te convidar a avaliar o seu coração e perceber nos seus relacionamentos se você tem maturidade para lidar com a oposição, porque a oposição é algo natural da vida. Uma vez analisando a oposição a partir de mim mesmo, eu preciso começar a analisar a oposição a partir das outras pessoas que se opõem a mim. E por que as pessoas se opõem a gente? Você já parou para perguntar? Por que as nossas ideias às vezes não são tão bem aceitas? Por que os nossos sentimentos não são tão bem entendidos? Primeiro, porque a unanimidade é um possível sintoma de desequilíbrio social. Elas podem ou não fazer parte do nosso consenso de ideias. O fato de você ter uma ideia e conversar com alguém não quer dizer que ela seja obrigada a aceitar a sua ideia. Alguém na história falou uma vez que a unanimidade é burra. E a unanimidade é burra. Todos nós precisamos ser contrastados na nossa ideia.
Nós precisamos de pessoas que falem, peraí, mas não dá para vir por outro caminho, não é bem assim. E se alguém faz isso contigo e você se sente mal, começa a avaliar o seu coração, porque você pode estar sofrendo ou de baixa autoestima ou de vaidade. Ontem mesmo eu conversava com um casal que fala assim, sabe qual é o problema que eu tive com aquela pessoa? O problema era o seguinte, a gente quis fazer algo junto. E quando nós começamos a opinar na ideia dele, ele começou a falar, não, então eu vou rever isso aí, depois eu volto a conversar. Gente, nós temos que ter maturidade para lidar com a oposição. O confronto faz parte da vida. E se eu não tenho maturidade para lidar com isso, quer dizer que eu estou com vou ter problemas muito sérios de relacionamento dentro da minha casa, no meu trabalho, onde quer que seja. Ninguém é obrigado a concordar conosco. Mas quando não concorda, permita-se, dê ao seu coração o direito de refletir a respeito do que essa pessoa está falando. Peraí, se ele viu desse jeito, por que ele viu assim? Ou por que ela viu assim? Pessoas também se opõem contra nós porque algumas delas realmente se incomodam com a nossa alegria, por inveja. Tem gente invejosa assim. Eu falo às vezes com a minha esposa lá em casa e com algumas pessoas, cuidado com o que a gente publica nas redes sociais, viu? Porque nem todo mundo celebra com a gente as nossas vitórias. Outro dia um amigo pastor estava abrindo o coração no nosso círculo de pastores, dizendo assim, eu comecei a contar as bênçãos que o Senhor tem dado às nossas igrejas. E certa vez eu comecei a contar essas bênçãos no meio de um grupo de pastores, e eu comecei a reparar que a fisionomia de alguns mudava. Aquilo me preocupou, porque a mudança não era em tom de alegria, de compartilhar comigo daquele momento. Era algo tipo assim, por que ele está se dando tão bem assim, eu não estou? Nós temos que tomar muito cuidado, até com quem nós compartilhamos as nossas alegrias. Eu não acredito em olho gordo não, viu? Eu não acredito em olho gordo. Esse negócio não existe. Jesus Cristo já lavou o nosso corpo com seu sangue, a nossa vida, e olho gordo não pega nos filhos de Deus. Mas eu acredito em sentimentos que incomodam o nosso coração. Como é frustrante você chegar para uma pessoa e falar as suas alegrias e de repente ela olha para você assim, pô. Outro dia a Cláudia, acho que a maioria está sabendo, ela está passando aí pela dieta do cão, né? É do cão aquela dieta, na verdade. E, rapaz, como sofre fazendo aquela dieta? E nessa dieta do cão, ela às vezes fala assim, nossa, tem gente que tem coisa de mulher, tá bom? É tipo aquela coisa que mulher não se veste para o cara, ela se veste para outra mulher ver. Não é isso assim, não é bem assim? Então, é assim, nossa, a gente chega perto das pessoas que acham que são suas amigas, e quando você fala que emagreceu tantos quilos, elas nem comentam nada. É como se ela não estivesse torcendo para você. É tipo assim, como é que ela conseguiu emagrecer 5 quilos com essa dietinha do cão, e eu estou lá tomando Herbalife e tudo mais, e não consigo isso? Mas tem gente que realmente se opõe a nós por pura inveja. Então, cuidado, tenha cuidado para quem você abre o seu coração. E eu creio que esse negócio de oposição, ele existe. E eu creio também que todos nós aqui dentro somos opositores uns dos outros. Mas como, Cláudio, eu sou seu amigo, como é que eu sou opositor um dos outros? Não sei. Eu vou saber no dia que eu pisar no seu calo. E quem dança junto, pisa no calo do outro. Não é assim? Faz tempo que você não leva essas coisas para dançar, né? Mas quem dança junto, pisa no calo. Você já levou para ela para dançar? Nunca levou? Você gosta de dançar? Você nunca levou um pisão no calo? Não. É bom, viu? Quem dança junto, pisa no calo. E amizade, companheirismo, vida comum, é uma dança junto. Quem toca a valsa é o Senhor. E tem hora que a gente pisa no dedão dos outros. A gente pisa no calo das pessoas. Faz parte da nossa natureza. A maldade é parte constituinte da nossa natureza. Nós somos naturalmente opositores aos outros. Quem é casado sabe disso. A primeira divergência de opinião, a conchinha vira um X. Não é assim? E esse X vai tomando distância, parênteses distantes, né? Até que um cai da cama. Nós somos naturalmente, essa é a natureza do ser humano, nós somos naturalmente maus.
Então, naturalmente, nós vamos criar oposição uns com os outros. Quando eu penso em lidar com a oposição, quando hoje eu estava pensando nessa mensagem, eu falei assim, eu preciso de um exemplo de alguém que lida com a oposição, que encara a oposição. Aí eu pensei num personagem de filme, como eu sou um bom cinéfilo, que inspirou a minha vida por muito tempo. Eu tenho certeza que ele também inspirou a vida de gente aqui. Quer ver? Rocky Balboa. Eu nunca vi alguém, como personagem de filme, lidar tão bem com a oposição quanto a ele. Porque ele sempre encarou. Quem lembra da história de Rocky Balboa ao longo dos 6 filmes, vai lembrar que ele era um cara humilde, sem condição, sem dinheiro, que treinava num ringue pobre. Aí alguém olha para ele e fala assim, você consegue, Rocky? E ele enfrenta o famoso Apolo Doutrinador no primeiro filme, e ele vence o campeão do peso pesado. Lembra disso? Não lembra, né? Eu estou ficando velho, não tem importância. Mas eu lembro. E aí quando ele vence daquele jeito. A gente não entende o filme do Rocky, porque ele apanha e nunca cai, né? Mas pensa bem, se ele não é um exemplo para a nossa vida de alguém que encara algo maior do que ele e não se deixa derrubar. Quer ver? You one crazy old man. You'll get there. Let's go. 10th round of a scheduled 10. Who would ever have dreamed that Rocky Balboa would still be in this, quote, exhibition against the heavyweight champion of the world? You can do it, come on! This fight is as though Dixon got on-the-job training and courage. Cover up! Cover up! They're both in a pain-free zone. These guys are fighting in another dimension right now. Unbelief. Balboa just walking straight into Dixon's punches. Target practice for Dixon. They're exchanging right hooks. Balboa's drilled. Here comes Dixon. He's exhausted from just punching the man. Knock this bum out, Mace! What is it you said to the kid? It ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit. And keep moving forward. How much you can take. And keep moving forward. Get up. Let's go, get up! Rocky! 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 Another monster body shot. Rocky's ancestors must have felt that one. Stop moving those hands! Less than 2 minutes to go. Crowd is astonished that Balboa got up. Come on, He come on! begs for Turn it Dixon to up! punish him All the some way more through! and retaliates with fury. Drop him down! Come on, Rocky, come on! Think about it now! They're trading shots again. Balboa's trying to hit anything and anywhere. Win it! Win it! You're a great champion. You got heart. Thanks for the opportunity. Good man. That was unbelievable. That was the greatest thing I've ever seen. Eu não sei quantos lembram desse último filme. Esse foi o último filme de Rocky Balboa e o contexto era o seguinte. Ele já estava aposentado, já estava lá com seus 50 e tantos anos, que devia ser a idade de Sylvester Stallone nesse filme, e ele é desafiado por um lutador mais novo. E ele topa o desafio. E tem hora que a vida é assim conosco. Algo muito mais forte que a gente nos desafia também. E o que nos resta é somente encarar coisas muito superiores a gente, elas nos desafiam, elas se fazem oposição contra nós e nos resta encarar.
Tem hora que a vida é um lutador de boxe, que nem aquele negão que estava ali, gente. E ela vem para cima da gente. E vem batendo duro. E a pergunta é como os nossos corações lidam com esse tipo de oposição. Para falar a respeito disso, eu quero conversar um pouquinho sobre Neemias, capítulo 6, versículos de 1 a 9, que diz assim: Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar nos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando me fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas elas dei-lhes a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem, e ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: Há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta: Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção da sua cabeça. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei: agora fortalece as minhas mãos. Neemias estava sofrendo oposição direta dos seus inimigos. Ele reconstruiu os muros de Jerusalém, mas os inimigos dos judeus não eram de acordo com isso. E eles se levantam contra Neemias. Vou começar de novo. Eles se levantam contra Neemias com uma oposição direta. E eu quero trazer, nesse trecho da vida de Neemias, algumas lições para a nossa vida quando pessoas se opõem contra nós. A primeira delas é que, diante da oposição, nós precisamos preparar as nossas defesas, mas nós temos que nos submeter à vontade de Deus. O versículo 9 diz assim: Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para proteger-nos deles. Percebam a ordem dos acontecimentos quando Neemias recebeu essa oposição contra a vida dele, e perceba o que isso pode nos ajudar nas oposições contra a nossa vida. Antes dele tomar uma atitude, o que ele fez? Ele orou. E a dica de Neemias aqui para nossas vidas é a seguinte: se alguém se opor contra você, antes de você querer se levantar contra ela, ore e pergunte a Deus como você deve fazer isso. Porque quando eu não paro para orar e coloco o assunto em questão diante das brigas e dos problemas que eu tenho diante do Senhor, eu corro o risco de fazer a coisa errada. Sabe aquela história de o cara chega lá e recebem e brigam com ele, ele vai lá e dá um tiro e mata? A nossa natureza é o opositor, eu falei há pouco. Então, se alguém se opor contra você, não tome atitudes antes de consultar a Deus em oração a respeito das suas batalhas. Essa é a primeira dica, gente. Aconteceu um problema no seu trabalho, o seu chefe está te colocando pressão na cabeça, aconteceu um problema no seu casamento, criou-se uma grande oposição entre você, sua esposa e seu marido. Antes de tomar qualquer atitude, ore e consulte a Deus. Fala: Senhor, o que eu devo fazer nesse caso? Seja específico. Fala: Deus, que atitude eu devo tomar diante desse assunto? Não dá para nós, povo de Deus, tomarmos posição contra as pessoas que nos opõem sem consultar a Deus antes. Mas não parou só aí, tá bom? Porque eu conheço algumas pessoas que elas ficam o tempo todo orando por solução e também não tomam atitude nenhuma.
Ah, Deus vai fazer a solução cair. Aí fica lá parado que nem uma árvore, cria até raiz. Não é assim. Neemias não tratou a oposição só no campo das ideias e da oração, não. Repara o que o texto continua dizendo. Oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite. Não adianta nós querermos espiritualizar os problemas da nossa vida de tal maneira, achando que se eu ficar só orando, Deus vai dar uma solução. Eu preciso buscar orientação para a minha resposta, mas eu preciso tomar uma atitude também. Eu preciso preparar o meu coração para tratar aquele assunto. Faz uns 10 dias eu estava tratando de uma questão pessoal minha com outra pessoa e eu vi que o negócio esquentou, viu? E que essa pessoa viria para cima de mim com todas as armas apontadas, de AR-15 a míssil nuclear, vinha de tudo. Aí eu parei, me ajoelhei e falei, Senhor, eu preciso que o Senhor tome conta do meu coração diante desse problema. Porque se o Senhor me deixar 5 minutos na carne, e tem dia que a gente tem vontade de orar assim, Senhor, 5 minutinhos na carne, vai, só 5. Vai, deixa, Senhor. Eu prometo que eu peço perdão depois de tudo que eu vou fazer. Não tem dia que tem vontade de fazer isso, que dá vontade de ser assim. Mas se a gente permitir que isso aconteça, a gente faz besteira, não é verdade? A gente perde a razão, não perde? Então ore, mas prepare o seu coração. E preparar o seu coração não é ficar na carne, durante 5 minutos que seja, mas preparar as suas palavras. Tem combates ou embates ou oposições na vida que são inevitáveis. Elas vão aparecer. Não acha que você vai passar a vida correndo delas. E se estiver passando a sua vida correndo daquilo que você tem que resolver, eu vou dizer para você que você está procrastinando coisas importantes da sua vida que lá na frente vão se tornar um monstro desse tamanho e vão te pegar. Prepare as suas defesas. Eu falava para o Senhor, toma conta do meu coração. Eu não posso tratar esse assunto na carne, eu não posso tratar esse assunto no calor do momento, mas eu preparei orando, escrevendo, lendo a Bíblia, consultando a Deus, eu preparei questões no meu coração para tratar com a pessoa, mas numa outra postura, não no calor do momento, mas sentado numa mesa, de frente a frente com essa pessoa, olhando nos olhos dela. Por isso que eu falei que para lidar com oposição é preciso de maturidade. Porque só homens e mulheres maduros têm coragem de sentar numa mesa e olhar nos olhos das pessoas e falar assim, viu, vamos resolver o nosso problema? Porque isso não pode continuar assim. Então a primeira atitude de Neemias, diante da oposição de Sambalat, Gesem e o outro árabe, foi o seguinte, Senhor, o que eu tenho que fazer? E é isso que eu te aconselho a fazer. Eu não sei se nessa semana você passou por algo parecido com isso, ou você pode estar com algum problema para resolver na sua vida que você está procrastinando, deixando para lá. Mas eu te convido a sentar diante de Deus e falar, Senhor, me orienta, como eu tenho que resolver isso? Me dá as palavras certas no meu lado. Se você tem que restaurar o seu casamento, peça a Deus e fala assim, Senhor, me dá a maneira certa de fazer isso. Se você tem que restaurar uma relação de trabalho, fala, Senhor, eu preciso. Se você tem que restaurar uma amizade, fala, Senhor, me orienta. Eu quero preparar as minhas defesas da maneira certa, não da maneira que eu penso que seja, mas da maneira que o Senhor pensa que eu tenho que fazer. A segunda lição que Jeremias nos ensina diante da oposição é a seguinte, busque respostas sábias e maduras. Eu achei aqui que, eu vou usar uma palavra do tempo de alguns, eu achei que Neemias aqui foi supimpa, viu? Foi supimpa. Repara o que aconteceu. Sambalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem. Venham, vamos nos encontrar num povoado na planície de Ono. Armaram uma maracutaia. Sabe aquilo que está acontecendo com as UPP lá no Rio de Janeiro? Os caras vão chegando, com pinta de amigo, mas está tudo armado. Falaram, Neemias, vamos bater um papinho, tomar um café ali. E lá já tinha uma meia dúzia escondida atrás da parede para pegar Neemias. É isso que estava acontecendo. Tanto que Neemias diz assim, eles contudo estavam tramando fazer-me o mal, por isso enviei-lhe mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar com vocês?
Quando eu olho para essa postura de Neemias, eu vejo uma oposição direta aqui a ele. E a dica que essa parte do texto está nos dando é a seguinte: quando alguém vier... Você lembra um ditado? Minha avó que falava assim. Lembra aquele ditado? Cavalo dado no céu dos dentes? Conhece, né? Mas esse ditado me lembrou de um outro. Quando o milagre quando a esmola é muita, cuidado, viu? Cuidado com as pessoas que, de repente, elas ficam boazinhas de uma hora para outra e querem ser seus amiguinhos, tá bom? Você pode estar entrando numa enrascada muito parecida com essa de Neemias. E cuidado com o seu coração diante dessas propostas também. Não fala a primeira coisa que dá na cabeça. Gente, tem pessoas que são expertas, principalmente pessoas que não andam com Deus, de armar a situação para dar a resposta que ela precisa ouvir, sabia? Não entra nessa. Se alguém te exigir alguma coisa, se alguém quiser colocar palavras nos seus lábios, se alguém quer que você dê uma resposta a alguma questão da sua vida, sem o seu coração estar preparado para essa resposta, peça um tempo. Quantas vezes eu não precisei fazer isso? Quantas vezes eu falei assim, agora eu não posso te responder? A coisa esquentou. Fala assim, peraí. Vamos parar e pensar. Depois a gente volta a conversar. Não tenha pressa de negociar. Não tenha pressa de negociar aquilo que você precisa. Faça isso com o tempo. Neemias podia ter ido lá e falado assim, não, eu vou lá conversar com esses caras. Ou ele podia ter preparado um exército para essa conversa também. Ele parou e pensou. E a resposta de Neemias foi madura. Ele falou assim, estou executando um grande projeto e não posso descer. Reparem o teor da resposta de Neemias. Ele não agride, como nós às vezes fazemos. Você não veio falar comigo, eu não vou falar com você também. Não é assim? Você não me pediu perdão, eu também não vou te pedir perdão, não. Não é assim? Ele não fez isso. Ele não tratou a questão dentro daquela linha, olho por olho, dente por dente, como a gente faz às vezes. Se fez para mim, eu também vou fazer, viu? Ele não fez isso. Ele parou, percebeu o mal, e eu creio que é nesse ponto que Jesus nos convida a sermos mansos como ovelhas e prudentes como serpentes. O fato de você perceber o mal, é claro, a gente não tem sangue de barata, e quando alguém faz intento mal contra a gente, dá uma indignação tremenda, não dá? O coração não fica amargurado. Mas não permita que o calor dessa emoção te faça se tornar um igual a ele. Tem um ditado chinês que diz assim, às vezes nós lutamos tanto com o dragão que nós nos tornamos um igual a ele. Não deixe que isso aconteça na sua vida. Não se torne o dragão que está lutando contra você hoje. Pense. Busque a resposta certa e a resposta madura. Diante da oposição, busque respostas sábias. A terceira lição desse texto é que diante da oposição, peça a Deus coragem e enfrente a situação. Evite a procrastinação do problema. Quem gosta de enfrentar problema aqui? Tenta assim, encarar de frente. Quem tem facilidade com isso? Quando eu falo problema, são aqueles problemas que amarguram o nosso coração. Não é fácil, né? Tem que encarar problema de frente. Desgasta. Dá dor de cabeça. Dá um monte de coisa. Isso é difícil. Mas o problema, a dificuldade de você não tratar o problema, na hora que ele tem que ser tratado, é que ele pode voltar maior para você mais tarde. Vocês entenderam? O movimento que Deus fez através de Neemias, ele parou e orou, ele buscou a resposta certa e ele partiu para cima do problema. E talvez a gente esteja arrastando alguns problemas muito tempo na nossa vida porque nós não tivemos coragem de encarar a situação. E tem hora, vou ser politicamente correto, tem hora que o afrodescendente vem para cima de luvas. E vem mesmo.
E chega uma hora que se eu ficar recuando muito, eu vou parar na corda. E se eu continuar recuando, eu vou parar na lona. Entendem isso? Eu preciso encarar a situação. E Neemias, ele encarou. Só que ele fez o seguinte, ele não se intimidou com a oposição. E não se intimidar não quer dizer que você tenha que ser agressivo com a pessoa, não. Ele simplesmente não se intimidou. Tudo bem, apareceu um problema, então nós vamos encarar. Neemias também, ele confiou a sua vitória ao Senhor. E aí vale a pena lembrar um versículo do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo diz assim para a gente, a nossa vingança não nos pertence. Sabe a quem pertence? A Deus. Se alguém está se opondo contra você hoje, essa pessoa não está se opondo só contra você, essa pessoa está se opondo contra o seu Deus. E Deus está contigo nessa batalha também. E Ele vai lutar essa batalha com você. E independente de qual seja o resultado da sua batalha, isso você não pode se permitir adiar o que você tem que fazer. Então confie naquilo que o Senhor tem a lhe dar. E aí olha o que ele faz, Ageu. Ele pede forças a Deus. Se você acha que não tem força para lidar contra aquilo que está te agoniando, peça forças a Deus. Só em nome de Jesus, não procrastine. Esses são os 3 movimentos, as 3 lições que Neemias nos ensina contra a oposição que ele sofreu. Ore a Deus. Procure as respostas corretas. E encare aquilo que você tem que encarar. Eu, lendo Neemias, eu lembrei do Salmo de número 37, que nos incentiva a 4 dicas de coragem. Dos versículos 3 a 5, o Salmo 37 fala assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. É assim que se tem coragem. Não é fazendo justiça com as próprias mãos. Mas, primeiramente, não se aborrecendo por causa dos homens maus que se opõem contra você. Porque a palavra garante que eles secarão. Você tem coragem também, confiando no Senhor e continuando a fazer o bem. Não trate o mal com o mal, é que diz a palavra. Faça o bem. Fizeram mal contra você? Faça o bem. A Bíblia diz que quando eu faço o bem na direção de pessoas que me fazem o mal, eu acumulo brasas na cabeça dessas pessoas. Então não permita que o mal dos outros evoque ou invoque o mal do seu coração também. Não permita isso. Ore por aqueles que perseguem vocês, aqui de Jesus. É assim que se tem coragem. A gente acha que ter coragem é ter uma atitude impetuosa. Não é não. Ter coragem é confiar em Deus e continuar fazendo aquilo que Deus espera da gente, e não o que os homens querem que a gente faça a respeito deles. O Salmo também diz que uma vez que eu não me aborreço, que eu tenho segurança em Deus, e que eu confio em Deus, deleite-se no Senhor, porque, meu amado e minha amada, em nome de Jesus, Deus está cuidando dos detalhes dessa batalha aí, viu? Que você está passando hoje. Deus está cuidando disso. Ter coragem também é uma atitude de entrega. É assim que se tem coragem. Ter coragem não é puxar a espada e partir na direção das pessoas. Exige muito mais coragem não saber puxar a espada. O samurai ensina isso pra gente com muita particularidade. Né? Se você puxar a espada é para usar. Então não puxa a espada. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Não importa quantas vezes a vida vai te bater.
Não importa quantas vezes as pessoas vão se opor contra você. O que faz diferença é o Senhor te levantar dali, da lona, todas elas, e seguir em frente. Quero que você veja esse outro trecho do filme em que o Rocky tem uma conversa com seu filho. Acha que eu prejudico você? Acho, tá me prejudicando. Essa é a última coisa que eu quero na vida. Eu sei que você não quer fazer isso, mas é exatamente o que tá fazendo. Não liga pro que as pessoas pensam. Não te incomoda que as pessoas fiquem fazendo piadinhas de você e eu vou estar incluído nisso. Acha que isso está certo? Você acha? Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer. Foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Se você não acreditar em você mesmo, você nunca vai ter uma vida. Deus, quando entregou o seu único filho para morrer na cruz por você, Ele está te dizendo, Ele está dizendo essa noite que Ele acredita em você. Então está na hora de começar a acreditar nele. E diante das oposições e das lutas da vida, se levantar daí e seguir em frente. É isso que eu deveria falar com a gente. Mas isso precisa ser feito da maneira certa, viu? Ore, monte suas defesas sob oração. Se prepara para a batalha. Confia naquilo que Deus vai fazer. Faz o que tem que ser feito.